A situação de Jair Messias Bolsonaro piorou drasticamente aí, mais ou menos nas últimas 11, 12 horas, desde as 7, 8 da noite de ontem. Por quê, Thiago? Por quê? Porque, pois bem, já sabemos que o Alexandre de Moraes também mandou apreender o passaporte do Bolsonaro, mas foi noticiado que o Bolsonaro escondeu o passaporte. Não estava na casa dele o passaporte, a Polícia Federal está atrás do passaporte de Jair Bolsonaro. Outra coisa, o pessoal que foi depor, os bandidos que foram presos tiveram que depor ontem. Eles ficaram calados, okay? Eles ficaram calados. Os depoimentos estavam todos muito nervosos. O Tenente Coronel Cid estava extremamente nervoso. A Polícia Federal encontrou 35 mil dólares e 16 mil reais na casa dele, ou seja, total 200 mil reais mais ou menos, um pouquinho mais. Ele tentou esconder o dinheiro. O local a Polícia Federal averigou, não achou nada, o policial foi lá e ele tentou impedir. Aí o policial foi lá e conseguiu encontrar o dinheiro, então a coisa tá ruim para ele. Ele não soube explicar de onde veio o dinheiro então, no momento, então a situação tá piorando bem. O que acontece é o seguinte, os menininhos que foram presos, esse pessoal que é todo machão na hora da golpe de Estado, quando é preso vira menininho, chora igual criança. Eles devem estar em depressão profunda, assim como o Bolsonaro, que não deve ter dormido essa noite. Vão abrir o bico. Eles vão abrir o bico por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República, que é a Lindora Araújo, olha, pense em alguém que tentou ajudar o Bolsonaro e fez um desserviço pro Bolsonaro. Obrigado, Lindora! A Lindora Araújo tentou salvar o Bolsonaro da busca e apreensão. Ela fez uma argumentação pro STF dizendo o seguinte: vamos lembrar, a Polícia Federal pede: posso fazer busca e apreensão no endereço de pá. Aí a Procuradoria-Geral da República dá opinião. Ela falou que dos outros sim, do Bolsonaro não. O Bolsonaro não tem nada a ver com o caso, segundo a Lindora Araújo. O caso foi todo tramado pelo Tenente Coronel Cid. Ou seja, a amiga do Bolsonaro quer enfiar tudo no fiofó do Tenente Coronel Cid, não é do Bolsonaro não. Tenente Coronel Cid, quando eu ficar sabendo disso, via advogado dele, nas próximas horas, que vai ter visita, eu vou te falar, o Tenente Coronel Cid vai ficar possesso de raiva. Vamos lembrar que o senhor Tenente Coronel Cid já teria sido promovido no Exército e ele seria comandante de uma das tropas de elite do Exército Brasileiro, que fica a 200 quilômetros de Brasília, uma das tropas de elite que é como se fosse o BOPE do Exército, ele seria o comandante. Não foi, porque o Lula barrou porque o Tenente Coronel Cid cometeu vários crimes com o Bolsonaro. Só que o problemão do Bolsonaro é o senhor Ailton Gonçalves. Ailton Gonçalves é um rapaz que foi preso e ele se apresentava como o 01 do Bolsonaro. Ele foi candidato à presidência, vou mostrar a foto dele aqui. A presidência não, a vereador, a deputado estadual, é esse aqui, ó. Ele tem várias, não é uma ou duas não, são várias fotos que ele tem com o Bolsonaro em eventos diferentes. Assim, o cara é muito amigo do Bolsonaro, muito amigo mesmo. Ele se apresentava como 01 porque ele dizia que ele é mais próximo do Bolsonaro do que até os filhos do Bolsonaro. Palavras aí do senhor Ailton. Só que tem um negócio. O Ailton, ele estava fazendo as tratativas para conseguir o cartão de vacinação falso para todo mundo com o Tenente Coronel Cid. O Tenente Coronel Cid, que como todo bolsominion, quase todo bolsominion é muito burro. Alguns podem ser inteligentes em algumas coisas, mas em outras você vê burros. O Tenente Coronel Cid, não, ele conseguiu provar que ó, é burro mesmo. Sabendo já que a Polícia Federal estava na cola dele, ele faz tudo pelo celular. O cara não faz nada que não seja pelo WhatsApp dele. A Polícia Federal pegou tudo. Tudo dele, tudo desse Ailton, tudo, todo mundo. E aí, a Polícia Federal pegou conversas deles. Todas as tratativas estão lá no relatório da Polícia Federal. Entre essas conversas, tem a conversa em que ele pede a tratativa e aí o senhor Ailton fala o seguinte, amigo do Bolsonaro fala o seguinte para outro amigo, ó, tem um amigo meu que ele pode conseguir isso pra gente, só que esse amigo meu, ele precisa ir para os Estados Unidos, a gente precisa ajudá-lo a ir para lá. Então, se você conseguir fazer isso, ir para os Estados Unidos é bem difícil. Para você ir para os Estados Unidos é um negócio bem difícil. Se você conseguir ajudá-lo, ok. Aí, por que ele não pode ir para os Estados Unidos? Porque ele é suspeito no caso Marielle Franco. É óbvio que o cara não pode ir para os Estados Unidos, o cara é suspeito de assassinato. Nenhum país aceita um suspeito de assassinato. Aí o Tenente Coronel Cid falou que ia ajudá-lo, mesmo suspeito do assassinato da Marielle,
No meio dessa conversa, diz o senhor Ailton Barros, vamos lá. Olha, resolva o problema do garoto, entendeu? Ele tá nessa história de bucha. Se não tivesse de bucha, irmão, eu não pediria por ele, tá de bucha. Eu sei dessa história da Marielle. Toda, irmão. Sei quem mandou. Sei a porra toda, entendeu? Tá de bucha nessa parada aí. Aí o Tenente Coronel Cid responde, deixa comigo. Vamos ver que eu consigo aqui. Tá legal. Esse é o Ailton Gonçalves Barros, foi isso que ele falou. Ou seja, ele está dizendo na conversa, uma conversa que ele obviamente não sabia que a Polícia Federal ia colocar as mãos nessa conversa, que ele sabe quem foi o mandante do caso Marielle. Quando ele diz que sabe quem foi o mandante, ele é um dos melhores amigos do Bolsonaro, ele está falando com o ajudante de ordens do Bolsonaro, ele talvez esteja falando uma mensagem indireta, né? Eu sei quem foi o mandante, ó, tá aí na sala do seu lado, Tenente Coronel Cid. Não vou falar para ninguém, mas ajuda aí meu amigo, hein? Em troca, além de não falar para ninguém quem é o mandante, o senhor Ailton Barros também conseguiu, via um outro suspeito do caso, ou não, um outro aí do caso Marielle, o cartão de vacinação. É o senhor vereador Marcelo Siciliano. Olha só, o Marcelo Siciliano, ele tem ligação com as milícias do Rio de Janeiro, muito. Tem várias milícias do Rio de Janeiro, não é só uma. Quando você fala milícias Bolsonaro, sim. O bolsonarismo tem ligação direta com algumas milícias do Rio de Janeiro. Com outras, talvez tenha ligações indiretas. Com alguma outra, talvez não tenha. Não sei. Eu realmente não sei com quais eles não têm ligação ou como é a ligação. Ok. Tem uma milícia que é de um senhor chamado Orlando Curicica, no Rio de Janeiro. Orlando Curicica, ele tinha apontado ali, ele chegou a ser apontado como um dos assassinos da Marielle. Por quê? Porque ele tinha uma milícia num local e aí um dos integrantes da milícia dele chegou a falar para a polícia que ele tinha interesse na morte da Marielle, esse Orlando Curicica, porque a Marielle estava fazendo trabalhos comunitários nos locais, nas comunidades onde as milícias do Orlando Curicica atuavam. Isso foi provado depois, num outro inquérito, que isso tinha sido uma tentativa de um grupo criminoso de interferir nas investigações. Ok, isso foi provado, ou seja, isso tudo aí aconteceu em 2018, essa teoria aí. Aí depois, em 2019, foi feito esse inquérito que provou isso. Ó, realmente, tentaram aí incriminar o Orlando Curicica. Não sabemos se realmente foi ele, mas tentaram incriminá-lo, tentaram levar a polícia até ele. Parte disso aí, da polícia ser levada até Orlando Curicica, passava pelo depoimento de um miliciano que dizia que se encontrou com o então vereador Marcelo Siciliano. Ele dizia que se encontrou com ele e que o Marcelo Siciliano era um dos interessados que fazia parte dessa milícia. E que ele era um dos interessados. Porém, o Marcelo Siciliano também tem conversa com milicianos que são ligados ao Adriano da Nóbrega e às milícias ali de Muzema e Rio das Pedras. Para quem não sabe, Muzema e Rio das Pedras são dois locais no Rio de Janeiro, capital, onde as milícias do Adriano da Nóbrega, ligadas ao Flávio Bolsonaro, ao Queiroz, enfim, a esse pessoal do Bolsonaro, atuavam. E o Marcelo Siciliano tem ligação com esse pessoal também. Então, quando o Marcelo Siciliano foi citado no caso Marielle, ele foi citado de maneira, numa investigação que inclusive provou que pelo menos o principal ali que estavam tentando incriminar, não era, que era o Orlando Curicica. Pelo menos não provou que não era, provou que estavam tentando incriminá-lo. Às vezes, alguém tenta incriminar alguém que já é culpado, mas, nesse caso, a polícia começou a tomar outros caminhos aí para investigação. O fato é que o fato dele também ter ligação com a milícia do Adriano da Nóbrega deixa o senhor ex-vereador numa posição bem difícil. Agora, lembre-se, o amigo dele vai lá, que é esse Ailton, e fala, não, mas eu sei quem mandou matar. Não foi o vereador aí que ajudou Bolsonaro, Tenente Coronel Cid e outros a fraudar o cartão de vacinação. Não foi ele, segundo Ailton Barros. Foi outra pessoa. Aí, a ver, ele será perguntado hoje na Polícia Federal, se é que já não foi ontem, mas ontem, pelo visto, ninguém falou nada. Eles queriam ter acesso ao processo. O Alexandre de Moraes já deu acesso para eles, tanto ao relatório da Polícia Federal, quanto à decisão do próprio Alexandre de Moraes. Então os advogados deles devem ter lido ontem à noite, virado à noite lendo. São 78 páginas a decisão do Alexandre de Moraes. O relatório da Polícia Federal é maior, é bem maior. Claro que no relatório da Polícia Federal é maior, mas tem muita coisa que é conversa de WhatsApp, então pega 2, 3, 4 páginas uma conversa às vezes.
Por exemplo, eu não sei se aqui, o celular está com 1% de bateria. Vamos lá, deixa eu ver se eu mostro aqui. Isso é um trecho do relatório da Polícia Federal. São 114 páginas. Veja, a página inteira são 2 conversas. Às vezes a página inteira são 3 conversas assim. Mas é grande. O advogado lê aquilo, aí não tem desculpa mais para falar, não pode depor porque não teve acesso a tudo. Então hoje eles vão ter que falar. E é o seguinte, o cara quando ele acabou de ser preso vai depor, ele ainda tá naquela adrenalina, tá naquilo tudo. Quando passou um dia, meus amigos e minhas amigas, imagina você ficar você aí tá na sua vida normal, esse pessoal aí, o cara tinha 200 mil reais em dinheiro em espécie em casa. Imagina a vida que levava. Uns aí moram em mega casas aí em Brasília. Você pode ver que a Polícia Federal... Eu vi que a imprensa não dá ênfase ao fato de que o Bolsonaro mora numa mansão. Ah, se fosse o Lula! Lula alugou uma casa em São Paulo para selar o comitê de campanha dele. Nunca a imprensa chamou aquilo de casa. Era sempre mansão. Mansão, mansão, mansão. Casa menor que a casa que o Bolsonaro tá morando. Aí é casa. Tá. A polícia tava lá na mansão do Bolsonaro. Então imagina, esse pessoal todo mora em casarões, tudo mais. Aí vai dormir naquele... É um colchonete dessa finura assim. Aí eles te dão enrolado assim, né? Eu já vi em muitos lugares como é. Aí eles dão enrolado assim. Aí o preso vai lá, coloca... Imagina o cara que dorme e começa a dormir em colchonete duro. E aí embaixo do colchonete é um cimento duro. Imagina. O cara já esfria a cabeça, já chora muito a noite, porque esse pessoal é chorão. Já chora muito a noite inteira. Dia seguinte... Aí ele ainda descobre que a Procuradora-Geral da República, que assim com o Bolsonaro, ferrou e enfiou no de todo mundo e tentou aliviar só pro Bolsonaro. Pô, vai falar. Enquanto isso, alguns quilômetros dali, numa cela ali na Polícia Militar, tá o Anderson Torres chorando todos os dias. Lembremos. Lembremos de uma coisa, o Anderson Torres começou a falar que ia cometer algo contra si mesmo, o médico do Anderson Torres falou que ele não para de chorar, que ele tem crises de choro, crises de choro que duram horas e são contínuas e intermitentes. Intermitente é o seguinte, é que ele tem a crise, pode parar agora, mas vai continuar, daqui a algum tempo vai voltar a ter outra crise de choro. Tá. Aí o Alexandre de Moraes falou, vamos mandar aqui um psiquiatra da penitenciária ver se ele tá bom ou ruim. Se ele tiver ruim, a gente transfere ele para penitenciária psiquiátrica. Aí a gente vê se ele vai gostar de ficar numa penitenciária psiquiátrica. Vai lá, Anderson Torres. Mas não é que o Anderson Torres ficou bonzinho na frente do psiquiatra? O psiquiatra falou, não, ele tá ok. Tá 100% ok para continuar preso. Tá ótimo. Se quiser dar depoimento amanhã, ele está com 100% das suas capacidades físicas e psicológicas e psiquiátricas. Não é que ele vai dar depoimento e, nossa, ele pode falar alguma coisa estranha porque, sei lá, tomou morfina, tomou alguma coisa aí que faz... Não. Tá 100% bem. Pode arrochar aí que o cara se espremer, sai suco. Esprema aí. Vai sair suco aí. Então, Anderson Torres está numa situação pior, que agora ele vai ter que depor, e agora a Polícia Federal não vai ter dó dele, não. Ah, então você estava fazendo draminha. Você enganou a Polícia Federal, passou uma senha errada, falou que passou a senha errada porque estava tomando remédio, aí falou que estava ruim, que não parava de chorar, tudo mais, vai lá o psiquiatra, que é um psiquiatra aí idôneo, que não é o contratado pago por ele, e fala, não, nada disso. Ah, tá chorando, pessoas choram. Pessoas às vezes ficam tristes. Não é que o Anderson Torres esteja na melhor situação da vida dele. Nossa, Anderson Torres está em Miami, em Orlando, aproveitando a vida e chorando. Não. A pessoa está na cadeia chorando. Normal a pessoa que está na cadeia fique triste porque foi presa. Muitos dos presos do Brasil, estima-se que quase 40% dos presos no Brasil têm algum tipo de doença. Ou doença física, aí doença mesmo, ou doença psicológica, que também é doença. Só o Anderson Torres vai ser solto? Não vai. Então agora tem 7 pessoas para delatar o Bolsonaro, 2 deles, um diz que sabe quem é o mandante do caso Marielle. Eu também sei quem é, viu? Eu não vou falar o nome aqui. Não vou falar, quase que eu falo. Comenta aí você, quem você acha que é o mandante do caso Marielle? Pois bem, o Ailton aí vai falar já para a Polícia Federal. O outro aí é também suspeito no caso Marielle. Ainda teve uma contrapartida do Bolsonaro, ou seja, vai adicionando o número de crimes. E eu vou falar, tem um deputado aí, deputado Gutenberg, que tá para ser preso.
Não foi preso porque tem foro privilegiado, senão seria preso, porque foi ele quem facilitou tudo. Então, a situação tende a piorar nas próximas horas. Veja, eu lembro que eu falei aqui faz mais ou menos um mês e meio, eu falei, ó, o Alexandre, foi quando surgiu a denúncia de que o cartão corporativo estava sendo roubado dinheiro porque o tenente coronel Cid sacava e pagava as contas do Bolsonaro, da Michele, de todo mundo com dinheiro público que ele estava pegando do cartão corporativo. Ok, eu falei, gente, a gente não sabia disso até então. O Alexandre de Moraes tem todas essas conversas. Mais do que isso, o Alexandre de Moraes sabe de crimes que nós nem sequer imaginamos. Ele vai poder escolher assim, a dedo. Ele vai fazer unidunité. Qual crime eu prendo o Bolsonaro? Unidunité, salame minguê. O sorvete colorê escolheu você. 1, 2, 3. Esse aqui, ó. Alteração da vacina. Pronto. Fraude na vacina. No cadastro vacinal. Escolheu. Foi assim, né? Tem muito mais crime no celular do Cid, do Coronel Cid. Mais do que isso, aprenderam o celular dele, já tinham aprendido, no celular de 2021 tem muito mais crime. Agora imagina no celular dele de 2023 o tanto de crime que tem. A única coisa que vazou é o seguinte, tem conversa dele recente com Alan dos Santos. O que será que tem ali? Que será que tem ali? Pois é, eu peço a sua inscrição no canal pra gente continuar aí indo pra cima desse pessoal. Ah, eu quero agradecer a todo mundo aí que me apoiou nos últimos dias, o pessoal do 247, o João do Clique Política, o Aquias, todo mundo que me apoiou. Muito, muito, muito obrigado. O João Pedro, desenhista autista, ó. Todo mundo que comenta, um beijo pra todos vocês. Falou!